Olá, sejam bem-vindos à trilha de treinamento de nutrição parenteral. Nessa sequência de videoaulas, vamos abordar as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho com Nutriflex no campo. Nessa aula, falaremos sobre a diferença das bolsas de nutrição parenteral que temos no mercado quanto aos tipos de lipídios. Como dito na aula anterior, as principais características que diferenciam as formulações são as quantidades de proteína e o tipo de lipídio apresentado. Nessa aula, abordaremos os tipos de lipídios. Para melhor compreensão, dividiremos essa aula em duas partes, devido à grande importância e complexidade desse tema. Primeiramente, então, vamos entender a importância de discutirmos sobre esse tema. As bolsas de nutrição parenteral são normalmente compostas por proteínas na forma de aminoácidos, carboidratos na forma de glicose, lipídios, vitaminas, minerais e água. Desses, o componente mais complexo para uso intravenoso é o lipídio. Isso porque as emulsões lipídicas devem ser estáveis para evitar a separação das fases, compatíveis com os demais componentes das bolsas, e devem estar em condições rigorosamente assépticas para evitar riscos de infecção. Os lipídios são administrados através de emulsões lipídicas e diferenciam-se de acordo com as quantidades, tipo e fonte dos ácidos graxos. Mas qual é a função dos lipídios? Os lipídios são uma fonte de energia, pois fornecem alta densidade calórica. Também são fonte de ácidos graxos essenciais, que são necessários para funções corporais vitais. Além disso, esses ácidos graxos são componentes fundamentais das membranas celulares, influenciando sua fluidez, permeabilidade e a atividade de proteínas de membrana. Os lipídios também desempenham um papel importante na modulação das respostas inflamatórias e imunológicas. Os lipídios desempenham um papel crucial nas bolsas de nutrição parenteral por várias razões. São fonte de ácidos graxos essenciais. Eles fornecem ácidos graxos essenciais para várias funções biológicas. São veículos para vitaminas lipossolúveis. Lipídios ajudam na absorção de vitaminas A, D, E e K, que são solúveis em gordura. São precursores de mediadores bioativos. Eles são fundamentais na formação de eicosanoides, esteroides e hormônios, que regulam processos inflamatórios e outras funções corporais. Diminuem a osmolaridade da nutrição parenteral, especialmente importante nas nutrições parenterais periféricas, ajudando a reduzir a carga osmótica. São fonte de energia, crucial em situações de restrição de líquidos, hiperglicemia e disfunção respiratória, fornecendo uma fonte concentrada de calorias. São componentes dos fosfolipídios das membranas celulares, influenciam a fluidez e funções essenciais das membranas celulares, mantendo a integridade e a funcionalidade celular. E são precursores de moduladores-chave, envolvidos nas vias celulares da resposta imune, ajudando na modulação da resposta inflamatória e imunológica. Esses pontos destacam a importância dos lipídios na nutrição parenteral, garantindo que os pacientes recebam uma nutrição completa e equilibrada. Segundo Pradelli e colaboradores, as emulsões lipídicas endovenosas fornecem uma fonte de energia com alta densidade calórica, ajudam a reduzir a carga de glicose, contribuem para o fornecimento de ácidos graxos essenciais e de vitaminas lipossolúveis, modulam a resposta inflamatória e imunológica, coagulação e sinalização celular. E quais são as vantagens do lipídios na nutrição parenteral? Evitar hiperglicemia. Ao fornecer uma fonte alternativa de energia, os lipídios ajudam a prevenir picos de glicose no sangue, especialmente em pacientes com hiperglicemia. Reduzir o estresse respiratório e metabólico. Lipídios são metabolizados de forma mais eficiente, produzindo menos dióxido de carbono em comparação com carboidratos, o que é benéfico para pacientes com disfunção respiratória. Garantir o fornecimento de ácidos graxos essenciais. Eles fornecem ácidos graxos que são vitais para várias funções corporais e que o corpo não pode produzir por conta própria.
Reduzir o risco de hipofosfatemia. A inclusão de lipídios pode ajudar a manter níveis adequados de fósforo, prevenindo a hipofosfatemia, uma condição que pode ocorrer em pacientes desnutridos. Facilitar a infusão periférica devido à baixa osmolaridade. As emulsões lipídicas têm baixa osmolaridade, o que pode reduzir o risco de flebite. Transmitir efeito favorável sobre a função das células hepáticas com nova geração de emulsões lipídicas. As novas gerações de emulsões lipídicas têm mostrado efeitos positivos na função hepática, reduzindo a inflamação e o estresse oxidativo. Os triglicerídeos são tipos de lipídios comuns em óleos vegetais e gorduras animais. Quanto ao tipo de triglicerídeo, são divididos em os de cadeia longa ou cadeia média. Os de cadeia longa são o óleo de soja rico em ômega 6. Não deve ser administrado em excesso, pois tem ação pró-inflamatória. Também tem uma pequena fração de ômega 3. O óleo de oliva, rico em ômega 9. Tem atividade neutra sobre a resposta inflamatória. O óleo de peixe, rico em ômega 3, que dependendo da quantidade pode promover efeitos moduladores na resposta inflamatória. Já os de cadeia média, o TCM, são um tipo de gordura saturada neutra. As fontes mais comuns é o óleo de coco e nozes tropicais. O óleo de soja, devido à sua alta concentração de ômega 6 e fitosteróis, pode trazer vários problemas à saúde. Primeiramente, o excesso de ômega 6 pode estimular a inflamação no corpo. Além disso, o óleo de soja pode suprimir a resposta imunológica, tornando o organismo mais vulnerável a infecções. Outro ponto crítico é que os ácidos graxos poliinsaturados presentes no óleo de soja são sensíveis à peroxidação, o que pode levar à formação de compostos tóxicos. Essa peroxidação contribui para o aumento do estresse oxidativo, um fator que danifica células e tecidos. Em pacientes críticos, o consumo de óleo de soja pode aumentar a bacteremia e o risco de sepse, condições graves que podem ser fatais. O óleo de soja também interfere no metabolismo hepático, piorando a função do fígado e aumentando o risco de colestase, especialmente em crianças e em casos de nutrição parenteral prolongada. Os triglicerídeos de cadeia média, TCM, apresentam várias vantagens em comparação com os triglicerídeos de cadeia longa, TCL. Primeiramente, os TCM têm melhor solubilidade do que os TCL, o que facilita sua digestão e absorção. Eles são rapidamente metabolizados e eliminados da circulação, fornecendo uma fonte de energia rápida e eficiente. Além disso, os TCM podem entrar na mitocôndria com independência parcial de carnitina, o que acelera seu metabolismo. Os TCM são oxidados rapidamente, formando corpos cetônicos, que podem ser utilizados como fonte de energia alternativa. Sua metabolização é mais fácil do que a dos TCL em casos de distúrbios de degradação de gorduras, tornando-os uma opção preferível para pacientes com certas condições metabólicas. Por fim, os TCM não são armazenados como gordura corporal, o que pode ajudar no controle de peso e na prevenção de acúmulo de gordura. Agora, vamos falar um pouco sobre as gerações lipídicas. O conceito de gerações lipídicas refere-se às diferentes formulações de emulsões lipídicas utilizadas na nutrição parenteral ao longo do tempo. Cada geração foi desenvolvida para melhorar a eficácia, segurança e tolerabilidade das emulsões, com base em avanços científicos e clínicos. Essas gerações são amplamente aceitas na literatura científica e clínica, mas podem haver variações na classificação dependendo do autor ou do contexto específico. Geralmente são classificadas como lipídios de primeira geração, composto por óleo de soja. Possui efeito pró-inflamatório. Lipídios de segunda geração, composto por uma mistura de metade óleo de soja, um triglicerídeo de cadeia longa e metade óleo de coco, triglicerídeo de cadeia média. Possui efeito inflamatório neutro. Lipídios de terceira geração, composta por 20% óleo de soja e 80% de óleo de oliva, ambos triglicerídeos de cadeia longa. Possui efeito inflamatório neutro. E lipídios de quarta geração, compostos por 30% de óleo de soja, 30% triglicerídeos de cadeia média, 25% de óleo de oliva e 15% de óleo de peixe. Possui efeito anti-inflamatório.
Aqui temos outra classificação das gerações lipídicas de Castro e colaboradores, onde é considerado como lipídio de primeira geração o óleo de soja, como de segunda geração 50% de óleo de soja e 50% óleo de coco, ou 20% de óleo de oliva e 80% de óleo de soja. E como lipídios de terceira geração, 40% de óleo de soja, 40% de óleo de coco, 10% de óleo de oliva e 10% de óleo de peixe, ou 30% de óleo de soja, 30% de óleo de coco, 25% de óleo de oliva e 15% de óleo de peixe. Obrigada por assistir esse vídeo. Na próxima aula, continuaremos falando sobre as diferenças das bolsas de nutrição parenteral quanto aos tipos de lipídios. Até a próxima!